Olá, pessoal. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Caso você já acompanhe, seja bem-vindo novamente. Hoje a gente vai falar sobre o Oracle VirtualBox, que é uma ferramenta que permite você rodar sistemas operacionais diversos dentro do seu PC. Tudo isso sem afetar o seu sistema operacional, né? Por que usar o VirtualBox? O VirtualBox, por sua vez, ela é uma ferramenta que vai ajudar você a testar sem risco de danificar o seu sistema operacional principal, ah, mesmo você tendo os recursos de rede, de configuração, como se estivesse instalando um computador real, né? Você pode simular redes e ambientes TI para estudos e certificações, além do mais, criar laboratórios virtuais diversos, né? Pode ainda executar sistemas antigos ou mesmo sistemas alternativos, como Linux e até mesmo macOS. E claro, todas as versões do Windows 7, o Windows 10, o Windows 11, o Windows Server diversos. Então, realmente é um laboratório que vai te ajudar muito. Não seria uma ferramenta para você virtualizar os seus sistemas dentro do ambiente de produção? O foco do VirtualBox não é esse. Ele é mais um laboratório, né? Para você usar em produção, existem ferramentas mais robustas e vai entregar mais resultado para você do que, do que essa. Mas se o seu foco é laboratório, é testar sistemas operacionais, testar ambientes de rede diversos, essa é a ferramenta ideal devido à sua facilidade de configuração, por ser uma ferramenta free, né? É uma ferramenta grátis. Então, bom, sem mais delongas, vamos à instalação e configuração. Nossa primeira missão é baixar a ferramenta, baixar o Oracle VirtualBox. Para isso, você vem aqui na barra tarefas do seu navegador e procura por VirtualBox Download. O primeiro link que aparece aí para você é o do próprio VirtualBox, é esse mesmo. Bacana. Observe que a gente tem o instalador tanto para Windows quanto para Mac, distribuições Linux diversas e até Solaris. Então vamos lá, como o meu caso aqui é o Windows, eu vou clicar aqui no primeiro e em seguida o download inicia. Aguardemos a conclusão do download, já vamos iniciar a instalação. Terminado o download do VirtualBox, a gente vem aqui na pasta onde a gente o baixou, tá ele aqui o instalador. Vamos iniciar, clicou duas vezes sobre o instalador. Aqui, durante a instalação, é meio que next, next, next. Não tem muito o que configurar, nem muito o que escolher. Próximo, né? Você aceita aqui os termos de licença. Próximo novamente. E assim vai. Próximo. Ele está avisando aqui que ele vai desconectar o nosso computador da rede temporariamente durante a instalação. Então, vou confirmar. E está avisando que está faltando uma dependência, que é o Python Core e o Win32 API. Está avisando também que ele já vai instalar isso caso a gente deseje, ou se a gente quiser, depois a gente instala manualmente. Claro que não, eu vou clicar aqui em ES para ele instalar por conta própria, né? Agora aqui perguntando sobre criação dos atalhos e registrar os arquivos associados. Ok, deixa tudo por padrão, next, install. Aguardemos a instalação. Enquanto a gente aguarda, eu já vou pedir se esse vídeo faz sentido para você, clique em curtir, inscreva-se aí no canal, marca o sininho, porque acaba que esses vídeos, a gravação deles é muito tranquila, mas a reedição acaba que dá um trabalhão. E isso incentiva muito, você curtindo aí, se inscrevendo, incentiva muito a gente continuar criando conteúdo do tipo. Bacana, a instalação concluída. Ele já pergunta Start Oracle VirtualBox, se é para inicializar. Eu vou deixar marcado que ele já vai abrir o aplicativo, a ferramenta, né? Olha só, vou minimizar aqui. Tá aí. Essa aqui é, é a ferramenta do Oracle VirtualBox, seu gerenciador das máquinas virtuais. Bom, vamos agora ao filé mignon do nosso vídeo, que é a criação e configuração da nossa primeira VM, da nossa primeira máquina virtual. Para isso, você vem aqui no menu superior, máquina, e vai clicar em novo. Primeira coisa que é solicitada, que é pedido, é a identificação dessa máquina. Qual nome você vai atribuir a ela?
Vou colocar aqui W10 de teste. Agora, imagem ISO, aqui ó, pasta, ele vai te dar o caminho onde os arquivos dessa VM, onde os arquivos dessa máquina virtual serão alocados. Você pode escolher um caminho diferente daquele sugerido. Eu vou deixar aqui no padrão. A imagem ISO é a imagem do instalador do Windows. Você vai pegar aquela instalador, onde está o arquivo de instalação do Windows, vai apontar aqui, clica aqui no final, vem na opção Outro, e seleciona. Eu já coloquei aqui a imagem ISO com o instalador do Windows 10, clica duas vezes sobre ela, já carregou. Bacana. O tipo é Windows, a versão... esse aqui é legal, ó. Deixa eu só ver aqui. Aqui, ó. A edição. Como esse instalador aqui tem múltiplas edições, eu vou escolher aqui um Windows 10 Pro, que é a versão que eu uso aqui oficialmente. O tipo é Windows, a versão Windows 10 64. Aparece inclusive aqui, quando você vai... Ele já até identificou que esse instalador aqui é do Windows 10 64, mas se, por exemplo, fosse instalação de um Windows 7, você selecionaria o Windows 7, 32, 64, Windows 8, Windows 10 e assim segue. Bacana? Então vamos lá, vamos deixar aqui no que ele encontrou, né, com o Windows 10 64. Você vai marcar essa opção aqui, pular a instalação desassistida, para não te obrigar a ficar criando usuário agora e coisa e tal. Então marca, facilita a instalação. Uma coisa bem interessante é essa aqui, ó. O hardware e o disco rígido. Vamos lá no hardware primeiro. Aqui dentro de hardware, você vai escolher quanto essa máquina virtual, esse Windows 10 que a gente está criando a VM, ele vai absorver da memória do seu computador. Da memória física, imagina só, seu computador tem aí 16 GB de memória. Desse 16, eu quero alocar 5 GB para essa máquina virtual. Lembre-se então que quando essa máquina virtual estiver em execução, os seus 16 GB, dos seus 16 sobrarão 11. Vai ter 11 GB disponível no seu computador, porque 5 está sendo alocado por essa máquina virtual. Perfeito? Observe aqui, ó, que aqui mostra nessa área verde até onde eu poderia ir, digamos, sem comprometer o meu computador quando essa máquina estiver em execução. Processador, a mesma coisa. Quantos CPUs virtuais serão alocados para essa máquina? Eu vou deixar só um, mas tudo depende de quanto de performance você quer dentro dessa máquina virtual. Tá? Perfeito. Então eu vou alocar 5 GB para essa máquina com um núcleo de processamento, um processador. Por fim, a gente vem aqui em disco rígido. Ele já está sugerindo a gente criar uma unidade de 50 GB, unidade onde será instalada essa VM. Isso quer dizer que ele vai instantaneamente consumir 50 GB dentro do HD do seu computador, do seu SSD, se for o caso? Não, ele não vai consumir 50 GB de forma instantânea. Ele vai consumir um espaço bem pequeno e ele vai expandir esse HD até um limite de 50 GB. Digamos que você vai lá, cria um HD, criemos a máquina. E aí ele vai ocupar lá, sei lá, 20 GB, 22 GB o Windows instalado. Ele vai ocupar lá dentro do seu HD só os 22 GB que foram ocupados pelo Windows. E ele vai se expandir até um limite de 50 GB à medida que você vai colocando coisa lá dentro, vai copiando arquivo, vai fazendo downloads, entendeu? Então, vamos deixar aqui vamos aumentar? Eu vou colocar aqui, ó, 60 GB. Bacana? Então ele não vai ocupar 60 GB instantaneamente no meu HD. Perfeito. Eu vou clicar aqui em finalizar. Guarda aqui. Olha só. Ele já criou a máquina já está criada. E agora eu vou fazer uma configuração aqui. A máquina selecionada, você vem aqui, ó, configurações. Você vem nessa opção aqui. Sistema. Dentro do sistema, observa a ordem do boot. Onde ele vai começar, quando você iniciar essa máquina, por onde ele começa a ler? Ele tem que começar pelo disco óptico, né? O disco óptico virtual. Quem é o nosso disco óptico? O instalador. Então eu vou tirar esse disquete aqui, eu vou clicar em um óptico aqui, marcou o disco óptico, seta para cima, disco rígido,
seta para cima. Vamos mudar a ordem. Então, primeiro ele lê o disco ótico, o instalador, e segundo ele vai ler o disco rígido. Esse disquete pode até desmarcar. Feito isso, você virá aqui, ó, armazenamento. Em armazenamento, você vai selecionar aqui o disco ótico. Ele já até marcou, o disco ótico é o instalador. Já está até feito. Nas versões anteriores, a gente era obrigado a avisar quem era a ISO que representaria o disco ótico. Nesse caso aqui já está tudo pronto. Clica em OK, pode clicar em iniciar. E já deve começar a instalação, já deve abrir aqui o console com o instalador do Windows 10. Aguardemos aqui um instante. Ó, tá aí, iniciando a instalação do nosso Windows 10. Bom, agora é o instalador do Windows, como se fosse um Rust, como se fosse o seu computador, você instalando numa máquina física. Não há mais nenhuma diferença da virtual para a máquina física a partir desse momento. Vamos lá, eu vou clicar aqui em português Brasil, o layout teclado, ok, vou clicar em avançar, instalar agora. E aí eu vou deixar o processo de instalação aqui evoluir um pouco mais. Ah, bacana. Vamos clicar aqui, ó, Windows 10 Pro, que é aquela que a gente escolheu, né? Clique em avançar. Aceita os termos de licença aí do seu Windows. Eu vou clicar em instalação personalizada. Ele está avisando aqui que onde ele vai instalar o Windows. Clique em avançar. Pronto. Agora a gente aguardar aqui a evolução do instalador e daqui a pouquinho eu volto. O foco desse vídeo não é a instalação do Windows 10 propriamente dita, e sim a criação e configuração de uma máquina virtual no VirtualBox, certo? No entanto, eu vou mostrar alguns passos dessa instalação aqui, porque tem algumas coisas durante a instalação do Windows 10 que são interessantes e, às vezes, nem todo mundo está familiarizado. Por exemplo, criação. Chegou nessa fase da instalação aqui do Windows, do nosso Windows, em que a Microsoft obriga o usuário, o instalador, a criar uma conta online. Isso é muito chato, né? Você não quer fazer isso, você quer simplesmente terminar a sua instalação e pronto. Mas tem uma forma de você escapar dessa conta online aqui. Eu não vou mostrar aqui o passo a passo dentro desse vídeo para não estender muito, mas eu vou deixar um card aqui em cima. Você clica no card, pausa esse vídeo aqui um instantinho, clica no card aí, veja como criar a conta online, depois você retorna aí e aplica aí no seu instalador. Bacana? E feito aí o procedimento para você não precisar criar a conta online da Microsoft, o instalador deve ter seguido adiante. E feito isso, permitir que a Microsoft... Agora, são aquelas perguntas da Microsoft. Eu vou clicar em não aqui para tudo. Faz uma cacetada de perguntas aqui a respeito de... E aí, continuar. Procurando por um driver de vídeo. E já encontrou o adaptador de rede, confirma. Ele está pedindo aqui para você, para tornar o seu computador disponível para outros computadores enxergarem dentro da rede. Comecem sem meus dados, e aí sigamos. Continuar sem os dados do Google, não permitir, e sempre, enfim, vou fechar isso aqui. Está instalado o nosso Windows dentro do VirtualBox. Sempre, enfim, concluída, terminada a instalação do nosso Windows 10, a gente deve fazer ainda algumas configurações e entender alguns conceitos aqui dentro dessa máquina virtual. A primeira delas é essa aqui. Primeira coisa, eu vou abrir aqui um prompt. Vou clicar aqui. Vou abrir um prompt aqui no Rust, tá? Não é dentro da máquina virtual. Vou verificar o IP, vou dar o comando ipconfig para verificar o IP do meu computador.
e por sua vez esse aqui, ó, 172.16.33.62. Sabendo desse IP, eu vou vir aqui dentro da máquina virtual agora e farei a mesma coisa. Vou abrir o prompt de comando, vou dar um ipconfig, e você vai observar que o IP encontrado, o IP gerado no meu Windows, está fora da faixa de IP do meu host. Ou seja, essa máquina virtual não está dentro da mesma rede do meu computador. No entanto, o VirtualBox faz um NAT, ele faz a tradução dessa rede aí, faz a ponte para que eu consiga enxergar os computadores da minha rede local, da rede física. Olha só que bacana. Você pode vir aqui, ó, e pingar, dar um ping, 172.16.33, não era 62 do IP que estava lá? Aí, ó, a máquina virtual está pingando e respondendo lá dentro do meu host, lá dentro do computador físico. Perfeito. Entendida essa questão da rede, fica condicionado que o meu computador, a nossa máquina virtual, ela enxerga os dispositivos da nossa rede física. Entretanto, o inverso não funciona. Os computadores da rede física não conseguem enxergar as máquinas virtuais que estão nessa outra rede, porque o NAT, ele só acontece, nesse caso, ele só acontece em um sentido, ou seja, VM, rede local. Mas a gente pode solucionar esse problema. Bom, se isso for um problema para você também, porque às vezes nem é, né? Caso você queira deixar as suas máquinas virtuais obtendo IP a partir do DHCP da sua rede local, ou seja, ele na mesma faixa de IP da sua rede física, a gente, primeira coisa, seria desligar a máquina virtual, ou desligar aqui o Windows virtual. Por que isso? Porque se eu não desligar o Windows, eu não consigo alterar essas configurações. O VirtualBox só permite a edição das configurações com a VM parada, com a VM interrompida. Então aguardemos aí a conclusão do desligamento da máquina virtual. Feito. Agora a gente abre aqui novamente o nosso VirtualBox e a gente virá aqui, ó, botão direito sobre a máquina que a gente acabou de criar, e a gente vem em configurações, ou simplesmente clica aqui no botão configurações. Agora você vem aqui, ó, rede. Observa que o nosso adaptador 1, que é o que está configurado lá na nossa VM, na nossa máquina virtual. Quando eu falo VM, eu falo Virtual Machine, né, a máquina virtual. Então, conectado a NAT, a gente vai clicar aqui, ó, placa em modo bridge. Se ele estiver no modo bridge, eu vou escolher o meu adaptador. No caso aqui, como o meu computador está conectado na rede através da placa Wi-Fi, deixa eu localizar aqui. Cadê? Essa aqui, ó. Essa é a minha placa Wi-Fi. Se você tiver só um adaptador de rede no seu computador físico, você vai selecionar ele, ou seja, a placa de rede do seu computador. Tá certo? Clicou aqui. Olha que legal aqui, ó. A gente pode adicionar múltiplas camadas, múltiplos adaptadores de rede. Até 4 nesse caso aqui. Como não é o caso, eu vou deixar só um. Vou clicar em OK. Nós vamos iniciar, clicar aqui em iniciar a nossa VM novamente. Está marcada a máquina aqui. Clique em iniciar. Ele vai novamente subir a máquina. A máquina está bem lentinha, você deve ter observado lá dentro da plataforma virtual, que estava meio lento, porque a gente colocou só 5 GB para o Windows 10. Né? Olha só, ele está avisando aqui que ele continua querendo dar boot pela nossa unidade de instalação. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente remove isso aí. A gente pode mudar novamente. Lembra-se, lá no comecinho, quando a gente mudou a ordem do boot, a gente colocou primeiro o boot pela unidade ótica. Então você pode ir lá e mudar aquela ordem, colocar o seu HD para dar o boot primeiro. Ou simplesmente, aqui de dentro da máquina virtual, a gente pode ejetar o drive virtual ótico, também funciona e ele para de incomodar ali na inicialização. Aguardemos aí o carregamento do Windows. Como eu disse, está bem lento.
Eu podia ter colocado um pouco mais de processamento, talvez um pouco mais de memória também, mas como isso aqui é só para permitir a gente não mudou lá a placa de rede, é como se a gente tivesse adicionado um outro adaptador de rede, então ele identificou a presença de um adaptador novo, que está perguntando se permitir que outros dispositivos da rede enxerguem o nosso. Então vou clicar em sim, você vem aqui, vamos abrir o prompt novamente, CMD, vamos dar o IP config, vamos ver que IP que ele encontrou. Ele tem que ter encontrado um IP na mesma faixa do meu computador. Olha aí, ó. 172.16.33.95. Está na mesma faixa de rede do meu computador. Vou abrir o prompt do meu computador aqui. Olha aqui, ó. Meu computador. A mesma faixa de rede com final 62. E a máquina virtual com final 65. É isso, pessoal. Tem bastante coisa para configurar aqui, mas para não estender demais, mais do que já estendemos esse vídeo, né? Espero que tenha sido útil para você. Aproveite e vai ser uma ferramenta muito bacana aí que vai te ajudar muito nos seus laboratórios. Até a próxima. Obrigado.